Olá pessoal, eu tô fazendo por amor esse vídeo porque eu passei por uma cirurgia, mas eu sou bem, é porque eu tô tomando muito antibiótico, sabe como que é essas cirurgias, a gente precisa de estar tomando esses antibióticos por causa da infecção de bactéria, né? Mas ele não, o meu implante, ele não, dessa vez ele não ficou muito inchado da outra vez que eu fiz outro implante. Meu rosto ficou os dois lados, né? Ficou um do lado de cá, um do lado de cá, outro do lado de cá. Agora são os dois desse lado. Dois aqui, um de cima e um de baixo. Já fez o implante. Daí para colocar a coroa daqui só em agosto. Só em agosto que eu vou estar com meu dentinho aqui artificial. Bom, gente, mas eu não aguento, por amor mesmo. Eu amo de paixão estar fazendo os vídeos aqui, divulgando a cultura racional. E esse tema é um tema em que todas as pessoas, todas as pessoas do mundo, em geral, universal, elas estão a esperar uma mudança, né, boa pro mundo. E eles começaram a fazer os estudos deles, né? E chegaram a esse nome de a transição planetária. Mas nós, estudantes de cultura racional, tanto eu como você que estuda, e aqueles que não conhecem a cultura racional, o racional superior, ele não vai usar as palavras artificiais. O livro natural da natureza, que é o livro Universo em Desencanto, que ele é composto dos 1000 livros, Universo em Desencanto, tudo que é relacionado do nosso entendimento e compreensão aqui, ele parte da origem, da fonte da vida, a qual, né, não podemos passar acima, né, do conhecimento, do nosso conhecimento, das nossas pesquisas. Então, primeira coisa, a gente tem que se pautar no conhecimento que é racional. Então, eu separei hoje 2 páginas apenas para falar sobre transição planetária, com o subtítulo de Renovação Universal. Então, na página 67, porque eu estou no 115 do histórico, hoje estou apenas com esse livro. Eu quero deixar as coisas bem simplificadas, bem simples, bem natural. Então, mas em outro dado momento, se eu for pegar outras, né, da referência de outros volumes, sim, darei. Mas hoje eu vou fazer um vídeo bem curto, né? Não vou me prolongar, porque eu já tomei medicação de manhã e agora para de tarde já tenho outra mais antes de dormir. Eu me animei, né, para poder fazer o vídeo. Eu me animei porque eu estou me alimentando muito bem, está me ajudando muito. Estou fazendo uma alimentação balanceada para que eu possa ficar assim, não ficar assim, sabe, mole, grogue. Essas medicações estão me deixando muito mole, grogue. Mas eu tenho feito leitura sim, tenho estudado sim, tenho dado. Essa parte eu não deixo, porque se deixar a gente cai mesmo, a gente balança, né? A gente não cai, a gente dá um balanceado. Que nós somos de matéria, então temos que cuidar do aparelho, né? Bom, agora aqui falando sobre isso da transição planetária. Transição planetária, vamos às palavras racionais que a gente não precisa
de procurar nenhum livro aqui. As pessoas entendem como sendo planetas, né? Não sei se tem mais de 9 planetas aí. Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, Urano e outros mais aí que eu não lembro, planetas, né? Mas se tratando de planetário, em algum dado momento, sim, nós vamos encontrar essa palavra, plano, planetário, ou planetas, planetário, plano, planetas, plano. Então, o que é um plano para a natureza? A natureza, que ela estava comandando através de luz, energia elétrica e magnética, toda a humanidade através do pensamento e imaginação, suas ferramentas, que essas ferramentas recebiam as transmissões da imaginação e do pensamento. Tudo era um plano já arquitetado pela própria natureza, de que ela planejava, ou seja, ela planejava, ela pensava para depois ela transmitir. E sempre dava certo. Tá certo sim que a ferramenta passava por uma... Deixa eu tirar uma foto aqui. A ferramenta passava por uma lapidação, sim, passava. Mas acontece que se ela estava usando a ferramenta para tal descoberta, eu vou falar aqui também de filosofia, porque não só essas descobertas que os seres humanos aperfeiçoados, chegamos ao progresso, que hoje a gente tem várias, né, máquinas para nos auxiliar no nosso serviço doméstico, né, auxiliar na construção civil, auxiliar nas indústrias, né, fabricantes de vários outros produtos aí, né, sejam de porte pequeno, médio, né, grande, né, extra grande, então sempre tem todas as máquinas, uma máquina para construir outra máquina. Tudo isso é um progresso que muito dessas engenhocas, dessas engenharias, elas não produzem aquilo que o ser humano acha que ele vai obter para poder ter na vida dele. Conforto. Não. Isso não vai trazer um conforto para ele. Isso é aparência. Nós aprendemos na cultura racional que a aparência, ela não é a verdade, é a mentira. Bom, agora, lendo um pouco aqui na página 67, se transformando, olha aqui, hoje todos passando a se conhecer e sabendo porque esse mundo assim é e porque todos assim são e porque tudo que nele existe nele assim é e de onde tudo veio para onde tudo vai, por meio do progresso das transformações. Tudo se transformando para chegar ao que era, se transformando para voltar para o seu verdadeiro estado natural de racional e de planície racional. Veja que é duas coisas, é o estado natural de racional e de aparelho racional. Então, quem estuda sabe transmitir, quem estuda, a pessoa que estuda, ela entende. O estado natural de racional eram os habitantes que entraram na planície racional. A condição deles era material? Não. Eles se materializaram em animais racionais. E o que aconteceu com a planície racional? A planície racional, ela se degenerou do que ela era antes. Se deformou na transformação, né, da sua origem de massa cósmica pura, limpa e perfeita em água e terra. Então a planície racional, ela é uma coisa, ela que deu causa, né, à vida na terra. A planície racional
Qual é a origem dela, a planície racional? A planície racional, a origem dela é do mundo racional. Então, a origem do mundo racional é da onde? Né? Então, cada coisa vai cada vez mais se tornando cada vez mais distante da nossa compreensão que seja Deus. Ninguém conhece Deus, ninguém conheceu Deus. Então, nós estamos conhecendo hoje, através da cultura racional, quem nós somos, quem verdadeiramente somos, de onde viemos, para onde vamos, para depois a gente ter contato com Deus, ser preparado por essa energia, a energia da origem do supermundo racional. Aí então sim, podemos nos conectar ao nosso Criador, né, que nos criou puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Cá embaixo não temos um Criador, temos uma consequência, a qual a planície racional ela se deslocou do seu estado natural de ser de massa cósmica racional pura, limpa e perfeita. Então a transformação é o caminho de volta para a normalização do estado de perfeição do que era a planície racional e do que eram os racionais puros, limpos e perfeitos. Transformar quer dizer caminhar para chegar ao que era planície racional e racionais puros, limpos e perfeitos. Então, por exemplo, se eu tenho condição material de estar no plano material, que é a Terra, estou pisando em cima desse chão, estou andando por cima dele, estou passeando em cima dele, estou trabalhando em cima dele, eu e toda a humanidade. Veja bem, então, no mundo racional, esses racionais eles precisam de ter uma base, está falando aqui, para chegar a caminhar o ser o que era planície racional, os racionais puros, limpos e perfeitos. Então, né, aqui está as duas condições para que haja vida eterna. A planície racional de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e os habitantes do mundo racional, racionais puros, limpos e perfeitos, né? Bom, agora, por meio das transformações, tudo chegará ao seu verdadeiro estado normal e natural de ser. Esse é o verdadeiro objetivo das transformações. 3 minutos. Tudo chegará ao seu verdadeiro estado normal e natural de ser, transformar de uma vida para outra, até se transformar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso que tudo se transforma para chegar dessa forma, a forma real e natural de ser, planície racional. E os habitantes do mundo racional no seu verdadeiro mundo, no seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito. Transformar quer dizer renovar. Transformar quer dizer voltar para o seu verdadeiro lugar. Transformar quer dizer mudando de pouco em pouco, naturalmente, até tudo chegar ao seu verdadeiro estado normal e natural de ser, a planície racional. Os habitantes do mundo racional, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, o que acontece quando as pessoas elas falam sobre uma transição planetária? Como elas não têm conhecimento de causa e efeito, elas não têm conhecimento que na matéria tudo tem fim, mesmo vendo que é assim, mesmo vendo que tudo chega num fim, eles têm esse sonho, vamos dizer assim, né? Eles acham, né, pelos estudos deles, que, né, os estudos artificiais filosóficos, que é eterno isso daqui, é eterno, né? Essa vida fica aqui, aí as pessoas vão se evoluindo espiritualmente, vão se elevando espiritualmente, vão ascensionando e chegando lá, né? E aqui fica aqui do mesmo jeito, né? Sendo que não é assim,
A verdade é que a matéria, ela existe fim. Ela existe fim. E ela vai chegar no fim com nós aqui em cima. Nós aqui em cima. Por quê? Porque vai desmantelar todos os feitos, todo o progresso que chegou a regresso. Porque o ser humano, ele vai ganhar outra estrutura para ele poder viver aqui. Aí sim é uma transformação natural da natureza, essa evolução dela, porque chegou a energia racional para fazer isso. Já chegou a energia racional, do mundo racional, que tem esse poder máximo sobre todas as outras energias e outras, muitas mais que existem aqui, para ela dar andamento dessa renovação universal, a qual já chegou em 1935. Então, quem vivia sem se conhecer morria e não sabia por que morria. Então a pessoa não sabia nem por que morria. Se ela não sabe nem por que ela morria, como que ela vai saber que ela vai sair, que o espírito dela vai sair do corpo dela, vai passar por um processo de aprendizado no espaço e depois vai voltar aqui melhor? Quando que isso, gente? Então eu vou para a página 97 do meu próprio, do 96 e 97 do mesmo livro, falando sobre um pouco sobre isso, falando sobre se somos pensadores, sofredores e mortais, alguma coisa houve em nossa origem que estamos sofrendo as consequências de maus feitos sucedidos no princípio que deu origem a assim sermos, porque não há sofrimento sem causa. Então a pessoa lá, ela está pensando lá com os botões dela e vem com essa frase. E os filósofos, filosofando para entender a vida, chegava a essas conclusões e outras mais, e dizia, página 97, o mundo é um passageiro também, fabricante de passageiros, passageiros que somos nós e os seus feitos que aqui estão em trânsito. Em trânsito, olha a palavra trânsito aqui, é diferente de transição planetária. Os feitos estão em trânsito, quer dizer, os feitos, eles foram feitos, tudo foi preciso e necessário para que o pensamento se desse expansão ao entendimento do ser humano, ele desse expansão à compreensão do ser humano, ele desse ele desse condições de um ser humano entender o outro ser humano através do pensamento, mais ou menos. Então esse mundo, por estar aqui de passagem fabricando passageiro, ele também está fora do seu verdadeiro estado natural de ser. Os filósofos ficavam quase acertando, porque a natureza transmitia esses pensamentos quase certos, para que pudessem ficar mais ou menos acomodados. Então, a dona do pensamento, que é a natureza, transmitia pensamentos elevados para que entendesse e compreendesse que tudo estava fora do seu verdadeiro estado natural de ser. Então foi aí que nasceu uma infinidade de inovações, como o céu e todos os seus derivados, que é do conhecimento de todos. Então, qual que é o céu e os seus derivados? É o que o ser humano criou no pensamento dele, no mental, consciente mental dele, que ele não aceitava que ele estava aqui sozinho, deixado aqui para viver por conta própria. Então ele criou deuses. Desses deuses, ele criou os anjos, os demônios, os seus derivados, né? Os arcanjos, os serafins, os querubins e tudo isso daí, né? Depois achou ainda que o ser humano podia ser iluminado como esses anjos, que eles pudessem também ficar, né? Viver bem aqui, viver bem, viver em paz, ter amor, perdoar o seu próximo. Então a filosofia, ela tinha todo esse pensamento elevado. O pensamento elevado da filosofia trazia que a compreensão da vida, que o ser humano, ele precisava do quê? De observar aquilo que ele já tinha,
que já existiu no passado e ele se remeter, né, no presente e depois vislumbrar um futuro melhor para ele e para os seus descendentes. Então o ser humano, a humanidade caminhou nisso daí, nessa filosofia, nesse será ou não será, é ou não é. Aí veio a cultura racional para desvendar todos os mistérios, enigmas e fenômenos, que é o desencanto. No livro Universo em Desencanto. Então foi que nasceu uma infinidade de inovações, como o céu e todos os seus derivados, que é do conhecimento de todos. Porque a natureza, a dona do pensamento, procurava acomodar todos mais ou menos, dando um sentido de que existia um outro mundo, um mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Sendo esse mundo, o mundo derivado do mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então aí houve uma infinidade de interpretações e criaram o céu e todas as suas histórias, infinidade de histórias, de lendas e de contos. Foram apurando para acomodar todos e assim passaram essa grande era acomodados com os contos. Gente, era acomodados com contos. Então uma era, ela significa o quê? Muitos séculos. Então, acomodados com a história, na página 98, acomodados com as lendas, que tudo isso foi preciso e necessário, muitíssimo necessário, para dar tempo de lapidar todos naturalmente, sem sentir. Em outros vídeos, já falei sobre a maturidade de cada ser humano. Cada ser humano, ele tem um tempo determinado pela própria natureza de entender que ela fez, né, que nós somos feitos por essas duas energias. Estamos sendo preparados agora para a energia racional. A pessoa que ela está sendo lapidada, ela ainda está fazendo uso da vontade dela e ela não sabe. Ela está tendo transmissões do campo espiritual. Eu coloquei aí um vídeo anterior falando sobre obsessão espiritual. Se a pessoa está chegando agora, que volta para trás, que é pouquinho, vídeos atrás aí que eu falei sobre obsessão espiritual. E daí a pessoa pensa que a vontade parte dela, né? A natureza jamais ela vai passar uma vontade para o ser humano, ele se destrambelhar lá na frente e acabar destruindo meia dúzia de pessoas ou mais ou muito mais que isso, a própria família, não. Então a pessoa tem que ver isso daí. E o que acontece com a vontade da pessoa? Ela gera consequências, nem toda vontade boa, ela parece ser boa, no começo ela parece, mas depois vai aparecer lá na frente que não era de verdade uma coisa que você fica pensando, nossa, eu fiz tudo isso, aconteceu isso. Então, a maturidade do ser humano vem com o tempo de cada um, tem seu tempo, cada pessoa ela tem o tempo dela, né? Então eu tenho o meu tempo de chegar a ficar preparada para a energia racional, que é uma energia poderosa, é uma energia mais elevada que a energia elétrica magnética. A pessoa logo no começo, quando ela começar a pegar o livro, ela não aguenta ficar com o livro, porque minha matéria, ela não aguenta essa energia, ela vai tomando as doses homeopáticas. Eu tenho um vídeo muito maravilhoso que eu quero falar sobre isso, que a pessoa ela vai ficar maravilhada com essas doses homeopáticas daqui dessa energia, que eu vou subtrair dos trechos dos livros Universo em Desencanto, falando sobre esse assunto das doses homeopáticas da energia racional. Então, tudo isso foi preciso e necessário, como eu falei, sendo os engambeiros uma anestesia primorosa, que fazia bem aparente, bem sugestivo, a sugestão emocionante, impressionante e sugestiva. Todos sugestionados por esses anestésicos se sentiam felicíssimos pela autossugestão que dominava. Foi preciso tudo isso existir, que concorreu para uma lapidação amena, em que os males eram curados pela autossugestão, o desespero, a aflição, os desequilíbrios, os erros eram curados pela autossugestão.
Então, a autossugestão, ela parte da própria pessoa mesmo, que ela sente os efeitos dos próprias atitudes que ela teve, as atitudes boas, não importa se é boa ou se é ruim. Às vezes, até uma boa própria atitude, ela pode causar um dano emocional na pessoa, um mal-estar, e ela achava que isso era o bem, não sabia. Então, ela passa a partir para a autossugestão do quê? Então, o que é autossugestão chega a ser nessa hora? Se eu estava fazendo bem e eu, né, achava que era bom isso e eu me dei mal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ao contrário. Às vezes a pessoa quer fazer ao contrário daquilo, né, que ela já fez de bem, ou ela, né, achou que aquilo era bem, ela quer fazer ao contrário. Por que ela quer fazer ao contrário? Porque ela quer contradizer tudo aquilo que está nela e ela não sabe o que está dentro dela. O que está dentro dela é uma energia, o tu, né? O tu é tudo que eu vejo. Eu posso me vestir como uma princesa, uma rainha. Mas lá por dentro, o magnético, ele vai estar fazendo essa contradição com o ser, que ele é material, ele nunca vai se contentar em ficar na matéria, porque ele não sabe a própria energia magnética, a própria coisa que fez nós, essa energia magnética, ela não reconhece porque ela está nesse corpo. Então, por isso, há insatisfação da pessoa, né? Em outro dado momento, eu posso ter esse resuminho que eu dei aqui agora, falando sobre isso, do que fica por dentro da gente, que é o eu magnético, né? Que esse é o sugestionador do ser humano. Ele sugestiona tudo que você acha que é bom. Aí você não sabe, você vai experimentando. Acabou o quê? A humanidade não sabia que a fase espiritual acabou. Então ficou o magnetismo, quer dizer que a sugestão, ela está dentro do ser humano, está fora do ser humano, ela está inserida nesse plano, nesse conjunto aqui, que está tudo aqui junto aqui, lapidando os outros, os visíveis e os invisíveis, os materializados e os que não são materializados. Bom, pessoal, mas tudo isso foi preciso, né? Tudo foi preciso, e esses engambeiros artificiais e materiais foram feitos pela dona do pensamento e imaginação, para que todos serem lapidados e anestesiados por ela. Então, os filósofos aí, desde que existiu esses primeiros, né, Sócrates, Platão, Arquimedes, outro, não sei, vários aí, todos esses primeiros filósofos, pai da filosofia, eles vieram, né, dando a outras pessoas, né, a natureza usava como ferramenta, as outras pessoas uma maneira de entender melhor a vida. Até mais, se gostou, dê um like. Obrigada.